Fala pessoal, boa tarde, aqui é Marcelo Setúbal e nesse vídeo eu vou ensinar como editar o template do Avengers, né? Para o pessoal que me segue lá no TikTok, eu fiz a publicação desse template e disponibilizei ele free através, né, de uma pesquisa em comemoração ao atingimento de 100 mil seguidores, né? Então eu disponibilizei uma pesquisa lá no site, onde para todos aqueles que participassem, enfim, responderam ali algumas perguntas, são perguntas bem rápidas, bem simples, ali vai levar certamente ali pouco mais de 2 minutos, você consegue fazer o download desse template, ok? Importante destacar também que caso você queira ter as mesmas fontes aqui, né, eu fiz uma busca sobre algumas fontes que são mais próximas, né, utilizadas no logotipo, eu vou disponibilizar um link aqui na descrição. Esse link vai dar acesso a esse link aqui no Google Drive, e aí basta você fazer o download e, enfim, instalar essa fonte no seu computador. É importante que você faça a instalação antes de abrir o template, né, para que quando ele abrir ele já identifique a fonte instalada na sua máquina e você consiga utilizar sem nenhum problema. Bom, então falando agora sobre o template, esse template eu criei algo diferente, que é esse menu aqui de seção de resumo. Ele é uma utilização alternativa, tá? Por que eu falo isso? Se você iniciar a utilização do template a partir desse que seria o slide 2, você vai passar ele, né, eu já vou antecipando aqui, seguindo, né, uma apresentação comum. No entanto, eu coloquei um menu aqui, né, tem um ícone de menu aqui, inclusive ele está animado, né, ele é um GIF. Ele vai te direcionar para essa área, né, que é aquela parte 1, onde você consegue fazer uma versão de apresentação alternativa. Isso quer dizer que a partir daqui você pode navegar entre um slide específico, né, caso você queira, ou você pode ir passando os slides também desse modo, onde ele vai dando esse zoom, aproximando e reduzindo, tá? Então, na verdade, ele foi criado, pensado para que, assim, ao final ali da sua apresentação, caso surja alguma dúvida específica sobre algum slide e tudo mais, você possa visitar uma seção, né, para você conseguir chegar nele mais rapidamente, tá? Esse foi o propósito. Mas ele é alternativo, inclusive você pode deletá-lo também. Bom, então iniciando aqui, a gente tem nessa parte aqui inicial do menu, baixar aqui, vão aparecendo ali nas legendas o nome dos integrantes, enfim, só que para que isso ocorra, inclusive aqui o logo também, na apresentação eles vão ficar sobrepostos exatamente desse modo, vai ficar muito ruim para você poder editar. Então, para você conseguir fazer isso de forma organizada, você vai clicar aqui em página inicial, selecionar, e vai habilitar esse campo aqui, que é o painel de seleção, que vai abrir essa coluna aqui do lado. Agora vai ficar tudo mais fácil, tá? Então, de cara, eu já vou sugerir para que você oculte tudo. Ou seja, eu não sei se você que está vendo esse vídeo já conhecia essa função, poucas pessoas conhecem isso no PowerPoint, e ele funciona igual no Photoshop. Então, o pessoal que usa Photoshop, Adobe Illustrator, entre outras ferramentas, eles já vão ficar familiarizados com isso. Mas é um modo que permite que você possa ali ocultar ou exibir objetos utilizados no seu template. Então, oculta todos e habilita os 3 últimos, que é esse background preto, depois tem um background vermelho, né? Então, e o trailer, não, o trailer tá aqui, o trailer tá embaixo desse vermelho aqui, porque o vermelho ele vai sobrepor depois. Habilitou esses 3, a primeira coisa que você vai fazer é alterar um nome ali do seu trabalho. Então tá o logo do tema, tá? São 2 textos e aqui de cara eu já vou sugerir o seguinte: se o seu trabalho for trabalho sobre os eventos ocorridos, enfim, um texto muito longo, eu sugiro que você não utilize esse logo aqui, que você oculte ele e escreva aqui o nome do seu trabalho normal. Muito embora eu acredito que eu particularmente gosto muito desse efeito aqui da Marvel Studios. Por que eu tô falando isso? Porque é ideal que o seu trabalho tenha apenas 2 nomes, isso vai facilitar muito. Então, exatamente como eu coloquei aqui, marketing cinematográfico, trabalho
de história, algo assim nesse sentido, mas que seja curto, para que essa parte não fique muito longa, tá? Então com isso, esse texto é 100% editável, né? Você pode colocar aqui trabalho acadêmico, não sei, trabalho escolar, enfim, o que você quiser, apenas para você poder ter uma noção que você pode editar aqui sem nenhuma dificuldade, tá? Uma outra coisa é o seguinte, essa fonte que eu estou utilizando, quando eu utilizo a letra com acentuação, ela desformata, ela fica esquisita. Então eu deixei um acento pronto aqui. Então basicamente tudo que você precisaria fazer seria arrastar ela para cá, né? Trazer ela aqui para que você possa utilizar. E evidentemente, se o seu texto, né, não tiver acentuação, basta ou excluir ou ocultar e tudo certo, ok? Bom, então eu dei uns Ctrl Zs aqui. Editada essa parte aqui, oculta ela, né? Pode até reduzir aqui porque ele é um grupo, né? E aí você vai enxergando menos coisas aqui também. Já vou ocultar. E agora a gente vai começar a colocar os nomes. Então, ó, nome 1 é o nome ali, né, do primeiro integrante. Mas tem uma parte aqui chamada grupos de alunos que tem a linha inferior e a posterior. Então é só a gente habilitar. E por que é legal você deixar elas habilitadas também? Porque se você colocar um nome muito extenso e ele começar a ultrapassar essa parte, das duas uma, ou você vai aumentar o tamanho da sua linha, ou você vai reduzir o tamanho da fonte, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, digamos que fosse Thiago de Oliveira Tavares, por exemplo. Ó. Então nesse caso aqui, o que eu faria? Eu reduziria o nome, abreviaria o nome, ou reduziria o tamanho da fonte, tá? Muito embora eu acho que a melhor aplicação aqui seja abreviar o nome. Por quê? Se você for por caminho de aumentar o tamanho da linha, isso também, a mesma linha vai aparecer para um outro que tem um nome menor. Então você começa a dificultar essa edição, ok? Então, retomando aqui, eu sugiro que você deixe habilitado essa parte aqui. E aí você vai alterar aqui, vai habilitar apenas nome 1 e vai colocar o primeiro nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, primeiro nome. Perfeito. Terminei esse, vou ocultar o nome 1 e vou apresentar o nome 2 e assim por diante. Altera o nome 2, oculta, habilita o nome 3. Cadê? Ah, tá na parte de cima aqui, ó. Nome 3 e nome 4, ou seja, basta você repetir isso. O que ocorre? Ah, poxa, no meu trabalho eu tenho 5, 6 pessoas. Aí você vai ter dificuldades. Por quê? Todos os efeitos aqui, eu vou habilitar todos aqui para vocês poderem ver. Toda a linha de tempo ela já está configurada. Então, se você for um usuário básico, você vai ter dificuldade de conseguir fazer isso. Eu não vou apresentar isso aqui nesse tutorial. Mas na prática você precisaria duplicar um dos nomes e tentar encaixar ele aqui nessa linha do tempo de modo que ele, né, permita de tempo de leitura, tá? Então vai ser um desafio. Para usuários mais intermediários, avançados, certamente eles vão entender que é basicamente duplicar o nome e ir ajustando aqui, né, reduzindo o tempo de duração e apresentação de alguns itens e encaixá-los aqui, tá? Para os usuários mais básicos ali, a dica que eu vou deixar é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo visualizar o efeito. Deixa eu baixar o vídeo aqui. Eu vou colocar aqui só para poder explicar. A minha sugestão é, nós temos 4 nomes. Se você tiver 5 nomes, utiliza esse último que vai aparecer aqui, que é o apresentam. Aí isso aqui nem tem. Desculpa, pessoal, pensei que tinha um outro a mais aqui que seria um apresentam, mas esse eu utilizei no do Peaky Blinders. Então, nesse caso, vai ficar um pouco difícil, tá? Assim, de novo, eu não consigo abordar esse ponto nesse tutorial agora. Mas ideal se você tiver até 4 pessoas. Pô, e se eu tiver 3 pessoas? Muito simples, é só você deletar um dos nomes e tudo certo, você vai conseguir utilizar sem nenhum problema, ok? Então, ó, feito isso, a gente já falou do logo. Deixa eu remover todos aqui. Já falamos do logo. Vocês já terão alterados todos os nomes, né? O nome 1, 2, 3 e 4. E aí a gente vai ter o nome da instituição.
que aí, né, pode ser uma alternativa, tá? Poxa, não vou colocar o nome da instituição, então eu coloco o nome da quinta pessoa. Pode ser uma saída para você de repente utilizar isso aqui. Aqui você vai colocar o nome da instituição, enfim, não o que você quiser, mas é aquela mesma linha, só colocar, inserir, editar o texto e oculta novamente, tá? Bom, e é isso, a gente tem basicamente então a alteração do logo. Deixa eu ocultar aqui os grupos aqui. Então você tem o logo para você poder alterar, a seção com os nomes e o nome da instituição. E aí todas as animações vão ocorrer ali de forma automatizada, tá? Para essas partes, assim, basicamente a gente não tem muitos comentários a fazer. Deixa eu mostrar tudo. Porque aqui nós temos o cabeçalho, então o cabeçalho você pode ficar à vontade para você poder fazer as alterações que você julgar necessário. A única dica aqui que eu deixo é lembre de, para todos os ajustes que você fizer, copie e cole, né, para os demais slides, porque senão uns vão ficar com instituição e os outros vão apresentar uma outra coisa. Aqui, onde você tem os tópicos da sua apresentação, é a mesma coisa, tá? Procurem, na medida do possível, serem criativos, porque eu coloquei aqui as 6 pedras. Mas eu só tenho 5 tópicos. Você pode remover, tranquilo, mas, né, eu acho que você perde ali um efeito legal. Então, de repente, inclui, né, cria um outro tópico, ainda que seja um tópico de agradecimento, sabe? Apenas para que você mantenha isso, tá? As pedras, elas estão aqui, ó, sobrepostas nessa imagem, né? Então são objetos que eu peguei e trabalhei essas imagens para que elas conseguissem ficar assim e se apresentassem dessa forma, né? Então ó, o Thanos vai andar um pouco para a esquerda, as pedras também. E aqui, quando eu apertar, elas vão mudar a posição delas e vão se apresentar desse modo, com essa animação, com esse efeito, para que o slide pareça vivo, tá? Então aqui não tenho muitos comentários, tá, pessoal? Basta vocês editarem tanto os textos do cabeçalho, como os títulos de vocês também, é tudo livre. E aqui tem uma possibilidade de passagem de slide que, assim, evidentemente é mais por um fator visual, né? Então você também conta com essas setas aqui de avançar ou voltar, mas, né, para quem já está acostumado sabe que o bom e velho clique no mouse vai resolver, mas ele dá um charme diferenciado aqui para a apresentação, inclusive quando a gente entra nos slides de tópicos, né, onde cada tópico é uma pedra. Então a cor do fundo ela vai acompanhar a cor da pedra e esse botãozinho aqui ele também vai acompanhando, ele vai mudando ali de cor, acompanhando a cor da pedra específica, tá? Eu mantive alguns elementos aqui que eu usei no vídeo, como por exemplo do Capitão América, que eu não creio que você deva utilizar, a menos que seu trabalho seja algo em relação aos Avengers em si, mas enfim, acho pouco provável. Mas eu mantive aqui, mas basicamente você só precisa deletar e alterar aqui o seu título, tá? Tudo bem simples mesmo. Novamente, né, as informações aqui sobre bilheteria, tem um videozinho aqui que eu tirei do Twitter da Marvel parabenizando quando o Avatar ele retomou ali a primeira colocação, mas eu mantive aqui apenas, né, caso vocês queiram por alguma razão utilizar. E aí nós temos aqui um slide para cada pedra. Aí a gente tem essa parte aqui do encerramento, que eu particularmente achei bacana, né? Achei que ficou uma boa aplicação para o A, mas fique à vontade. Você pode deletar esse slide aqui e alterar aqui a sua mensagem de encerramento. Para finalizar, eu deixei aqui no final uma abertura de título com as cores aqui das pedras também, então fiquem à vontade para utilizar. Mas é basicamente isso. Então a etapa ali, caso você queira utilizar a logo, né, a fonte com o logo da Marvel, basta instalar a fonte antes. E respeitando, acho que a parte sem dúvida alguma mais desafiadora, sem dúvida alguma, é a edição dessa área aqui. E de fato os demais slides não apresentam aqui grandes, não é muito complexo na verdade, tá? Vou sugerir para que você não altere, né? Nós temos uma série de objetos aqui, deixa eu habilitar o painel de seleção,
esse slide, por exemplo, a quantidade de elementos que nós temos aqui. Então, eu vou sugerir para que você não coloque um pouco para o lado, vou até tirando aqui só para você poder ter uma noção da quantidade de elementos que nós temos aqui, né? Então tenta, na medida do possível, não clicar sem querer, arrastar um pouco para o lado para você não descentralizar nada, né? Tem um detalhe aqui que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas a foto de fundo tá nítida e aos poucos ela vai ficando ali, né, com um blur, porque nós não queremos que na apresentação a imagem de fundo seja um destaque em relação ao seu conteúdo. Então foi pensado nisso. Todos os slides isso vai ocorrer e eu só estou de fato realmente pontuando isso para que você tome alguns cuidados em relação a, sabe, quando a gente clica pro lado um pouco, aí vai tentar arrumar e fica descentralizado, enfim. Então só tomar cuidado com isso para garantir que você mantenha aí o slide, o template, né, bem montado e faça de fato só alteração do seu conteúdo, ok? Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, para todos aqueles que baixaram o template, eu deixei os meus contatos lá, pode me chamar lá no WhatsApp, pode me chamar também por e-mail. Eu costumo falar que eu demoro até para poder responder as mensagens, mas eu sempre respondo, ok? Boa apresentação!